Queremos saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Meus amados, nós temos hoje uma receita de Deus para cada um de nós, para que nós possamos meditar, tomar posse da palavra e colocar em prática essa experiência que ele passa de um servo dele, para que nós tenhamos vitória, recebamos as bênçãos do Senhor. A palavra do Senhor nos dá a receita de Neemias para ter a vida vitoriosa que ele teve. Ele ajuda através da palavra a alcançar as bênçãos e realizarmos os nossos sonhos, os nossos projetos. Neemias ele foi levado ao cativeiro pelo rei Artaxerxes e estava na fortaleza de Suzã. Quando ele teve a notícia de que Jerusalém tinha sido destruída, os muros, os portões, ele não ficou ali choramingando, se lamentando. Não, ele partiu para a ação. Ele tomou a decisão de que ia reconstruir Jerusalém. Mas sozinho ele não tinha a condição. Mas ele tinha um projeto. Ele fez um planejamento ou idealizou a restauração e em seguida a execução. O planejamento de Neemias, que está no capítulo 2, versículo 5 do livro de Neemias, há 5 elementos importantes na fase de planejamento. Nós temos os nossos planejamentos. Nós precisamos montar algo que a gente vai seguir uma rota para que o sonho seja concretizado. Primeiro, ele precisava acreditar naquilo que ele estava estruturando, naquilo que ele estava planejando. E é o que ele fez. Ele acreditou naquele sonho. Depois daquele sonho concretizado no seu interior, na sua cabeça, lógico que sozinho, e ele como servo do Senhor, precisava de pedir ajuda, consultar a Deus, pedir a Deus que orientasse, que estivesse à frente. Não é diferente no nosso caso. Em tudo nós temos que consultar o Senhor, porque sem Deus não tem como dar certo o projeto, principalmente dos cristãos, aqueles que verdadeiramente creem no Senhor. E os projetos, saber se estão de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, precisa-se aprender a depender de Deus. Não querer ir na própria força, na própria experiência, no próprio apoio humano. Não. Verdadeiramente, a gente tem que entender que precisamos depender de Deus. Aleluia. E o quarto, precisamos esperar a melhor hora para executar os nossos projetos. Neemias, ele traçou o projeto no mês de Quisleu, que era entre novembro e dezembro, que está em Neemias 2:1. Os seus sonhos somente foram concretizados no meio de Nissan, março e abril. Então Neemias tinha tudo projetado, tudo programado. Buscou o apoio, buscou a determinação do Senhor para que o projeto pudesse ser executado e, finalmente, concluído com sucesso. Neemias, no período da execução, alguns fatos ocorreram com o projeto de Neemias. Primeiro,
Diante das ameaças dos inimigos, Neemias não parou enquanto não concluiu o projeto. Ora, muitos se levantaram contra o projeto de Neemias. Neemias estava com o apoio do Senhor. Neemias buscou Deus. Aleluia! Deus deu a orientação e Neemias partiu para executar. Mas os inimigos não estavam satisfeitos. Começaram a levantar calúnias, montar histórias de que Neemias estava querendo reconstruir a cidade para ser o rei e que não era verdade, mas queriam fazer uma intriga entre Neemias e o rei. Neemias mandou o mensageiro para falar com os inimigos, Tobias, Sanbalat, Gesem, aleluia, pois a sua prioridade era construir os muros da cidade. Mandaram chamar Neemias, desce, vem aqui conversar conosco. E Neemias respondeu que estava fazendo uma grande obra e que não podia parar. Veja que lição Deus nos dá nesse texto. Quantas e quantas vezes nós temos a obra do Senhor a fazer, ou estamos fazendo a obra do Senhor e aparecem os empecilhos, os convites, as festividades, os apelos, e nós muitas vezes deixamos de fazer a obra para atender o anseio de outras pessoas. Ele disse: não, eu estou ocupado com uma grande obra e não posso ir ao convite dos inimigos. Eles continuaram, inventaram mentira para intimidar Neemias. Está no livro de Neemias 6, do 5 ao 8. Os inimigos fizeram pressão psicológica contra Neemias, exatamente dizendo que iam comunicar ao rei que ele estava querendo tomar o poder, por isso estava reconstruindo os muros. Neemias não brincava com as coisas de Deus. Neemias levava as coisas de Deus a sério. Outra lição que a gente tem que tomar nessa atitude de Neemias: a gente tem que ter verdadeiramente o conhecimento da palavra de Deus e aquilo que é determinado pelo Senhor. Nós não podemos brincar. Muitas vezes os sinais que nós estamos vendo da volta de Jesus narra exatamente o que o mundo tem feito. Tem brincado com a palavra de Deus, tem escarnecido do Senhor. Aleluia! Neemias não brincava com as coisas de Deus. Tobias e Sanbalat subornaram o profeta para tentar atrapalhar o projeto de Neemias. Até dinheiro foi dado para que esses inimigos arranjassem pessoas para mentirem, para subornarem, para atrapalhar o projeto. Mas a palavra do Senhor nos diz: operando Deus, quem impedirá? E o Senhor estava ali com Neemias. Aleluia! O Senhor estava verdadeiramente ali com Neemias, porque os muros de Jerusalém tinham que ser restaurados, os portões tinham que ser colocados no seu lugar. Aleluia! Glórias a Deus! Os inimigos não conseguiram parar a obra. Após concluir o projeto, Neemias rendeu tributos a Deus. Neemias ficou agradecido a Deus. Ele reconheceu que somente com a ajuda do Senhor, aleluia, ele conseguiu levantar os muros de Jerusalém. Está no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15. Aleluia. Só com a ajuda de Deus, Neemias adquiriu o respeito e atemorizou os seus inimigos. Aleluia. Quando você está fazendo as coisas orientadas por Deus,
O próprio inimigo reconhece, porque a palavra nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Então, ele adquiriu o respeito, ele adquiriu o temor dos inimigos, porque sabiam que ele estava sob a proteção de Deus. Aleluia! Neemias, quando reconheceu que somente obteve a ajuda de Deus, ele desfrutou e compartilhou a vitória alcançada. Neemias se alegrou e compartilhou com aqueles que estavam em volta dele. Ele compartilhou dessa alegria, compartilhou dessa vitória. Alegrou-se porque sabia que Deus o havia ajudado. Alegrou-se porque sabia que a missão que ele tinha ido fazer em nome do Senhor tinha sido cumprida. Aleluia! O muro foi reconstruído, as portas foram colocadas no lugar e a moral do povo foi levantada, porque o povo estava de cabeça baixa. A cidade precisava ser cercada para dar uma cobertura física também aos moradores da cidade. Aleluia! O que fazer quando o projeto é concluído? Comer das gorduras, beber das doçuras e enviar uma porção aos que não têm nada. É essa lição que nós tiramos hoje, que o Senhor nos deu, do livro de Neemias, para que sirva como exemplo, sirva como testemunho, sirva para nossa meditação. Nesses momentos de luta, de dificuldade, nós precisamos estar cada vez mais alicerçados na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos guarde das astúcias do inimigo, porque se não for o Senhor, nós não teremos o discernimento necessário para fazer a obra. Continuar na nossa oração, jejuando, aleluia, pedindo a Deus que continue a derramar da sua misericórdia nas nossas vidas, para que possamos verdadeiramente ter Jesus como norte, que é o Senhor e Salvador, aleluia, e o autor da nossa fé. Fiquem na paz e que o Senhor abençoe a todos.